o meu nome é Rita Garcia, sou consultora imobiliária e no vídeo de hoje vou-vos dar algumas dicas para venderem melhor a vossa casa. Como sabem, sou autora do Blog Unlock, que é um blog onde eu coloco vários conteúdos para vos ajudar a ter uma noção do que é vender uma casa e algumas ideias e truques para venderem melhor a vossa casa. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam e podem ativar os alertas, clicando no sininho, para receberem todas as novidades e não perderem nenhum vídeo. Então, como eu disse, o tema do vídeo de hoje é passar-vos algumas dicas para conseguirem o melhor preço pela vossa casa. São duas dicas que eu uso sempre quando agario uma casa e quando faço visitas e que eu acho que podem servir para que possam ter um preço melhor na venda da vossa casa. A primeira dica tem a ver com as visitas e o horário em que fazem as visitas. Uma coisa que eu tento sempre fazer é concentrar várias visitas no mesmo horário. Porquê? Não só por uma questão de custos e de tempo, não é? Porque tem a ver com as deslocações, mas é importantíssimo concentrar as visitas, o máximo de visitas juntas no mesmo horário, por várias razões. Uma delas tem a ver com o sentimento de escassez da casa. É completamente diferente nós marcarmos uma visita com um cliente vai na segunda-feira a uma determinada hora e vê a casa sozinho, sendo que tem toda a disponibilidade e todo o tempo para ver a casa, depois vai outro na quarta-feira e depois vai outro na sexta-feira. Isto obriga a que haja várias deslocações e depois o cliente que vai ver a casa não tem a real percepção da procura que a casa está a ter, ou seja, nós na mesma semana podemos fazer várias visitas àquela casa, mas cada um dos clientes que foi ver essa casa ficou com a ideia de que era o único a visitar a casa. Portanto, não consegue ter a noção de escassez e a quantidade de clientes que estão a querer comprar aquela casa. Quando nós, pelo contrário, conseguimos concentrar o máximo de visitas, às vezes não é possível concentrar as 5 ou 6 visitas no mesmo horário, porque as pessoas não têm disponibilidade, mas sempre que possível é importante tentar concentrar as visitas no mesmo horário, 3 visitas, por exemplo, porque cada uma das pessoas, muitas vezes até nós temos tempos contados, eu muitas vezes faço, se forem casas pequenas, visitas de 15, 20 minutos e, portanto, numa hora, por exemplo, marco à hora, às 20 e às 40 e o que acontece é que as pessoas sentem que durante a visita têm ali um tempo limitado, porque muitas vezes eu, enquanto estou a fazer a visita, já estou a receber o contacto do cliente seguinte a dizer que já está à espera, por exemplo, e, portanto, as pessoas sentem aquela pressa para ver a casa porque existe outro cliente interessado que vai entrar. Outra das coisas importantes que acontece quando consigo fazer as visitas juntas ou várias visitas juntas é que mesmo durante a visita muitos clientes, por exemplo, se for o segundo cliente, muitas vezes ao perceber que a casa está a ter imensa procura, pergunta-me então, mas já há propostas, está a ter muitas visitas, há muito interesse. É completamente diferente nós termos este sentimento por parte de quem está a ver uma casa do que um cliente que se sente completamente à vontade não vai ter a necessidade de perguntar se já existem propostas ou não, porque simplesmente não tem percepção de que a casa está a ter imensa procura. Ou seja, em resumo, a primeira dica tem a ver com o espaço temporal e os dias em que se faz as visitas. Para tomarem nota, tentar concentrar as visitas todas no mesmo dia e, se não for possível, concentrar as visitas todas no mesmo dia, numa semana, por exemplo, consegui-las fazer em 2 horários e dias diferentes. A segunda dica tem a ver com o preço das casas. Para fazer o preço das casas, eu depois hei de fazer outro vídeo a explicar como é que se constrói o preço de uma casa, mas acontece muitas vezes os clientes quererem pôr o preço da casa muito acima daquilo que é o estudo de mercado ou a avaliação. Eu, no meu caso, peço sempre uma avaliação a uma avaliadora independente e apresento esse valor e, portanto, existe obviamente uma margem e até essa margem, colocar essa margem um bocadinho acima para haver margem para depois se negociar a proposta, não é?
mas não faz sentido que o preço da casa seja colocado muito acima do preço de mercado, ou seja, fora do preço de mercado. E porquê? Toda a gente que está a fazer pesquisa de casas num determinado momento e que precisa de casa num determinado momento, obviamente está em cima dos preços de mercado. Quando nós colocamos uma casa completamente fora de mercado, nós vamos perder um leque enorme de clientes que poderiam ver aquela casa e ter interesse naquela casa e que desta maneira, como veem logo o primeiro preço, e apesar desse preço muitas vezes ser negociável, não é? Porque muitas vezes os clientes dizem: Rita, vamos pôr muito acima porque depois negociamos. E é aí que não faz sentido, porque quando nós colocamos o preço muito acima, as pessoas simplesmente não marcam visitas. Ok? Portanto, é importante que o preço seja um preço justo, que esteja, pode haver efetivamente uma margem para se negociar, mas esse preço não pode ser muito fora, porque, por um lado, vamos perder contactos para fazer visitas. E porquê é que é importante pôr a casa dentro do preço de mercado? Porque isso vai gerar uma imensidão de contactos e é importante aproveitar estes contactos, é importante que as pessoas façam as visitas. Estas pessoas que se mostraram interessadas na casa façam as visitas à casa neste regime de visitas compactadas que explicava há pouco, porque o facto de terem este sentimento de escassez e de haver muita procura muitas vezes faz com que as propostas venham acima do valor. Ou seja, por exemplo, nós temos uma casa que foi colocada, que vale 100 mil euros e a casa foi colocada pelos 100 mil euros no mercado. Muitas vezes isso vai fazer com que nós recebamos uma série de contactos e que marquemos 5 ou 6 visitas de seguida e as pessoas, ao perceberem que a casa está a ter muitas visitas, a primeira proposta que vem, em vez de ser de 100, pode ser de 110 ou de 115 e a outra pode ser de 120. E muitas vezes, quando nós próprios percebemos que existe esta questão com o preço, passamos para o sistema de propostas múltiplas que nós usamos na Remax. E o sistema de propostas múltiplas basicamente é convocar um dia em que todos os interessados que apresentaram proposta se sentam numa mesa com o proprietário e, ao mesmo tempo, todos apresentam a sua proposta em carta fechada e, naquele momento, o proprietário vai abrir as propostas e vai ficar com a proposta mais alta. Da minha experiência, colocar as casas no mercado ao preço de mercado tem exatamente o efeito contrário, ou seja, nós muitas vezes conseguimos fechar a casa por um valor superior, até muitas vezes àquilo que vale, não é? Do que quando colocamos uma casa que vale 100, nós colocamos a 150 e simplesmente não recebemos contactos. E o facto de eu colocar a 150, toda a gente que teria um budget até 120 vai ficar de fora, ou até 110 vai ficar de fora, não vai contactar, não vai ver a casa e se calhar o proprietário pôs a 150 para fechar a casa nos 120, perdeu aqueles contactos todos e se eu tivesse colocado a 100, que é o preço que ela vale, teria recebido propostas acima dos 120. Portanto, isto são dois truques que eu acho super importantes e que eu uso muitas vezes e tento fazer os meus clientes entenderem em relação às visitas e ao preço a que colocamos a casa no mercado. Eu depois vou fazer um vídeo também a explicar como é que se chega ao preço da casa, mas isso fica para a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que possam fazer aqui um like e eventualmente até partilhar com amigos que estejam a pensar vender a casa e despeço-me até à próxima.